Bruna, bom dia. E aí, não vai lá pra cima não, minha filha? Ou vocês vão ainda? Depois da live? Vai depois da live? Eu acho, né? Muito bem, meu povo. Bom dia, Lígia. Tudo bem, minha filha? Como é que tá essas forças jovens aí? Como é que tá aí esse coração? Como é que tá aí essa quarentena, minha filha? Em nome de Jesus. Só Jesus na nossa vida, né? Mais um feriado aí, né, gente? Pra glória de Deus, sexta-feira, né? O nosso dia aí, dia dos trabalhadores. 5 na estrada, Bruna? Que bom, gente. Viagem de vocês aí, que o Senhor guarde vocês. Em nome de Jesus, nessa estrada aí, vocês possam ir e voltar debaixo da proteção desse Deus maravilhoso aí, em nome de Jesus, né? Já um dia bem bonito, né? Para quem dormiu bem, glória a Deus, né? Para quem ficou aí praticamente a noite acordada aí, igual eu aqui, tô. Não é muito bom, não. Muito bem, gente. Só dando um tempinho aí para a turma entrar, para os irmãos entrar, em nome de Jesus. Acho que a Flávia entrou aí também. A Miriam, bom dia. A Flávia e a Miriam já entraram aí, só dando um tempinho para os demais, a paz. Aí, viu? Falei que a Flávia tinha entrado, né? Graças a isso aí, Lígia. Confiança, filha. É o que resta pra gente a cada dia, né? É a confiança de que isso vai passar logo e a gente vai poder ter a nossa vida normal de volta, né? Vamos dizer assim, a nossa vida normal de volta. E espero que a gente consiga, em nome de Jesus, aí superar tudo isso aí. Em nome de Jesus. Muito bem. Como é que vocês estão encarando aí, gente, esse tempo de quarentena aí? Como é que tá sendo esse tempo de isolamento? Na verdade, já a gente não tá tanto no quarentena não, né? A gente tá no processo de isolamento, né? A paz, Marielle. Tudo bom, minha querida? Que bom que você tá aqui mais uma manhã com a gente, né? Na verdade, a gente só tá em isolamento por enquanto, né? Quarentena, ela não chegou ainda não, só isolamento, né? A quarentena é uma coisa mais, né, mais ríspida, né? Mais bruta, né? Aí só Jesus na causa, né? Leva muitas pessoas. Marielle, você é grupo de risco, minha filha? Também? Só Jesus, né? Aqui em casa eu não sou não, mas eu tenho um pequenininho aqui em casa que a gente tem zelado muito por isso, muito, né? O Gabriel, ele há uns anos atrás, ele teve um probleminha de saúde, quase perdemos ele, quase foi. E aí o médico falou que ele tem problema com né, como é que podemos dizer, imunidade baixa demais. Aí, filha, acendeu o sinal de alerta. Biel, qualquer coisinha, a gente tem que ficar muito ligado com ele. O menino, graças a Deus, benção, né? Mas ele tem essas precauções aí. Nabitio, bom dia, meu amigo. Rapaz, que saudade de você, Nabitio. Pelo amor de Deus. Ontem Tia Lelê teve lá na igreja lá. E eu dei um abraço nela ontem, matei um pouco a saudade. Pastor não pode abraçar, não, irmão, não aguenta não. Pastor que ama ovelha, quando vê ovelha, não tem jeito não. Pastor que vê ovelha, irmão, quer dar um abraço na ovelha aí. Pastor, eu costumo dizer que pastor tem que ter cheiro de ovelha, irmão. No momento aí, eu tô até me desacostumando com o meu cheiro, porque pastor que tem cheiro de ovelha, filho, cheiro de ovelha. Bom dia. A paz de Cristo, né? Tenho acompanhado aí algumas notícias do Rio de Janeiro, né? Só Jesus na causa, hein, primo? Só Jesus na causa. Eu fiquei acompanhando, fiquei sabendo do tumulto que teve aí em Belfort Roxo aí, negócio da Caixa, né? Só Deus na causa mesmo, né? Além do Covid, a gente tem que se precaver do Covid. Tem essa também, né? De problemas seríssimos aí, né? É isso aí, Meirelles. Precisamos preservar mesmo a nossa herança, filho. Só Deus.
Muito bem, meu povo, né? Enquanto os demais vão entrando aí, hoje é feriadão, pode ser que o turma merecidamente esteja, né, deitado ainda, dormindo, né? Vanessa, bom dia, prima. Entrou, está conosco aí. Isso aí promete, né? Muitas pessoas aproveitam para dormir, embora muita gente esteja, né, nesse isolamento já há um tempo, quase não sai, né? Mas tem gente que aproveita para dormir. Eu tô acordado aproximadamente aí desde 3 horas da manhã. Então, só Deus na minha vida. Bom dia, primo. Deus abençoe, Cleudilene. Bom dia, minha querida. A paz de Cristo para vocês. Muito bem, já vão pegando. Tchelele, tchelele. Acabei de falar agora de você aqui, tchelele, né? Falei que ontem te vi na igreja ontem lá, vocês tiveram passaram lá ontem lá. Deu uma passadinha lá, eu fui, dei um abraço, cheiro de ovelha. Pastor que não tem cheiro de ovelha, filho, é perigoso demais. É perigoso demais, né? E muita saudade. Saudade sim dos irmãos, saudade dos abraços, saudade das brincadeiras, das conversas, né? A gente sente muita falta assim, muita. Ok, gente. Você tá com a sua Bíblia na mão aí? Eu prometi que hoje eu iria falar sobre Gideão, mas o Senhor tocou no meu coração para falar na próxima oportunidade. De repente, terça-feira a gente fala sobre Gideão. Mas essa madrugada e agora de manhã, quando, né, na madrugada levantei, fui pro meu cantinho de oração. Depois eu voltei para a cama, eu tentei dormir, mas a gente fica né, pensando em muita coisa, dava umas cochiladas, o cachorro latia essa noite, o cachorro tava bem agitado aqui. E aí, né, agora pela manhã Deus me direcionou para um texto e que eu quero compartilhar. Eu tenho certeza que você conhece. Mas existem coisas ricas no texto que, por causa de conhecermos, principalmente até às vezes recitarmos um versículo dele, infelizmente a gente se esquece de ver a profundidade pela qual é direcionada as frases, né? Mais uma vez eu enfatizo, toda vez que você estiver lendo Bíblia, você pergunte por quê, para quê. Né? Isso tudo, né? As regrinhas básicas, igual o português tem, matemática tem. A regra de interpretação bíblica é uma coisa que eu tenho implantado na minha vida, é justamente os porquês e para quês. Né? Então, bom dia, Marcão. Deus abençoe sua vida aí. Muito bem, gente. Você está com a sua Bíblia na mão aí? Vamos. Já abra sua Bíblia em Salmos. Abra sua Bíblia em Salmos. Eu quero ler um salmo conhecido. Mas no final, se você realmente conhecia esse salmo um pouco mais a fundo, que nós vamos compartilhar aqui nessa manhã, ok? Pai, em nome de Jesus, já te agradecemos, porque o fôlego de vida, quem sopra em nossas narinas é o Senhor. Tu és o autor da vida, tu és o autor das nossas vidas, e portanto, Senhor, nessa manhã te louvamos, uma manhã de feriado, onde com certeza, pelo dia que é proposto, que é o dia, principalmente o dia do trabalhador, nós sabemos, Deus, que tem muitos trabalhadores nesse momento gemendo, Senhor. Tem muitos trabalhadores nesse momento desesperados, porque existem muitas pessoas que, infelizmente, não têm tido o seu trabalho, não têm tido de onde tirar o sustento, o pão de cada dia, para trazer para sua casa. Portanto, acreditamos que Tu és o nosso Pai, o nosso provedor, e pedimos que num dia tão importante como esse, o Senhor, meu Pai, venha liberar a provisão sobre esse trabalhador, sobre essa trabalhadora. Ó Pai, em nome de Jesus, nos ensina a nos reinventar nesse tempo de crise. Nos ensina, Senhor, a traçarmos novos planejamentos e planos para alcançarmos, meu Pai, justamente a provisão que necessitamos para dentro dos nossos lares. Eu quero desde já pedir que o Senhor venha liberar a provisão sobre essa família, nessa live que temos aqui de terças e quintas, que iniciou-se há 21 dias e agora terças e quintas, onde o propósito é orarmos, onde o propósito é buscarmos a Tua presença e o propósito é sermos edificados na Tua presença. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que
o Senhor venha falar conosco como em muitas manhãs o Senhor tem falado, e que o Teu Espírito Santo, meu Pai, conforte o nosso coração, que o Teu Espírito Santo ministre nas nossas vidas nessa manhã poderosamente, meu Senhor. Obrigado por cada vida que já está nessa live nessa manhã, que sejamos edificados por palavra. Tu és o nosso pão, Tu és o nosso sustento e a nossa provisão. E a Ti agradecemos, porque o Senhor nos fortalece nesse tempo de isolamento, esse tempo tão difícil. Mas eu Te agradeço porque o Senhor tem nos fortalecido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito bem, queridos. Seria bom se todos pudessem falar, porque é uma forma da gente interagir. Eu gostaria muito que a gente pudesse conversar, falar e a gente, né, poder conversar, mas como a live ela priva a gente um pouco disso, eu só vou pedir você para interagir. Eu vou fazer uma pergunta a você e você vai interagir aí, né, dizendo amém, digitando um amém aí, né? Eu pedi para você abrir sua Bíblia no Salmo, mas eu não falei o número dos Salmos. Salmos não é capítulos, Salmos é números, né? O livro dos Salmos é chamado o livro dos cânticos. É o livro das expressões da alma e do espírito. É o livro em que, na verdade, eu costumo dizer para as pessoas na igreja, e sempre quando eu tenho oportunidade, você quer aprender a orar? Leia Salmos. Embora seja um livro de cânticos, ele é um livro de expressões, que muitas vezes de necessidade da alma e muitas vezes expressões de adoração a Deus, de expressões a Deus. Então você conhece o Salmo de número 23. Eu tenho certeza absoluta que quando a gente fala Salmo 23, né, eu tenho certeza absoluta que quando a gente fala de Salmo 23, o primeiro versículo que vem à nossa cabeça é o Salmo 1, o verso 1, ou Salmo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pois bem, a pergunta que eu faço para você também nessa manhã é: você conhece o Salmo 23? Digita aí. Se você já conhece o Salmo 23, digita aí, amém aí. Vamos lá, vamos para a gente poder interagir aqui. Que aí depois você vai, no final dessa reflexão, você vai poder se concluir se de fato você conhecia o Salmo 23 ou se pelo menos você tinha um conhecimento, vamos dizer assim, ralo do Salmo 23. Conhece o Salmo 23? Digita aí, amém aí. Vamos lá, você pode fazer isso? Vou te dar um tempinho aí, nós temos aproximadamente aí 14 pessoas, né, na live. Então digita aí, conheço, pastor, eu conheço o Salmo 23, né? Glória a Deus, ó, amém. Flávia já digitou amém. Nossa, então vai ficar fácil pra gente poder discorrer aqui. Mais alguém conhecer aí, digita amém. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Salmo 23, verso 1, né? Salmo 23, verso 1, né? Tá, Marcos já digitou amém. Mais alguém aí conhece o Salmo 23? A Bruna já digitou amém. Amém, isso aí. Eu tô só no tempinho porque eu sei que tem o tempo do ponto aí da... Amém, ó. Todo mundo conhece o Salmo 23. Ó, vai ser fácil então pra gente discorrer aqui sobre o Salmo 23. Muito bem, muito bem. Que bom que você conhece o Salmo 23. Que bom que você conhece o Salmo 23. Mas vamos discorrer sobre ele? Vamos passear no Salmo 23? Vamos? A gente vai passear no Salmo 23. No final dessa reflexão, você vai poder dizer assim: eu verdadeiramente conheci o Salmo 23. Ou no final dessa reflexão, agora sim, eu conheço o Salmo 23. Então todo mundo digitou amém. Praticamente todo mundo digitou amém aí, né? Ainda tem gente digitando, né? Eu sei que é um tempinho, porque a live é assim, eu falo aqui, mas leva acho que 3 segundos ou 2 segundos para chegar até vocês aí, então eu entendo o amém. Mas abra sua Bíblia, pegue uma caneta aí, eu vou ensinar você como é que, eu vou mostrar para você, né, como é que se passeia num texto bíblico. Escute isso.
É muito importante nós memorizarmos versículos. Acho que eu já falei numa live que o meu propósito é memorizar pelo menos 600 versículos. Eu estou aí beirando hoje 50. O meu propósito, Márcio, não, mas o meu propósito é memorizar 600 versículos. Só que muito além de memorizar os 600 versículos, nós precisamos também ter um pouco do discernimento. E aí é claro, ninguém conhece tudo da Bíblia. Esquece, se o cara dizer, eu conheço tudo da Bíblia, irmão, ele está prestes a ser arrebatado, porque o cara que diz, eu conheço tudo da Bíblia, né, é porque ele está dizendo, eu conheço também, além dos versículos, eu conheço os textos, eu conheço o motivo pela qual os autores narraram os textos. Você quer ver uma coisa? Muita gente diz assim, recita versículos bíblicos como jargões. Por exemplo, tudo posso naquele que me fortalece. Em que Paulo está pautado? Em que Paulo está firmado para poder dizer posso todas as coisas naquele que me fortalece? O apóstolo Paulo, nos versículos anteriores, ele diz, olha, eu sei viver sobre qualquer circunstância da minha vida. Eu sei viver a abundância, eu sei viver a escassez, eu sei viver mediante a enfermidade, Aí ele vai falando sobre as adversidades da vida, sejam elas em abundância, sejam elas em escassez. Quando Paulo recita sobre tudo isso, ele vai dizer que tomou um couro, né? E não foi só um, foram vários. Paulo foi dado quase que como morto. Paulo foi abandonado, Paulo foi chicoteado, Paulo foi açoitado, Paulo foi preso um monte de vezes. Na verdade, ele é preso uma vez, mas vai girar em vários lugares até chegar, né, ao propósito que era pregar para as autoridades. Aí, quando Paulo passa a ter o discernimento de tudo aquilo que ele vivia, aí ele vai dizer, eu posso. Tem muita gente que recita essa parte do versículo, mas o seu contexto, quando se cumpre na nossa vida, muitas pessoas, na prática de vida, deixa claro que não conseguem viver tudo aquilo que é necessário, mesmo estando na presença daquele que o fortalece. Então, existe aqui a importância, muito além de são importantes, edificam, fortalecem, em nome de Jesus. Procure também entender o conceito do versículo ele está inserido. Então vamos conhecer o Salmo 23? Vamos lá. A primeira expressão, que aí a irmã Lígia já até digitou, ele diz assim, o Senhor é meu pastor e nada. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Já no primeiro versículo, é importante destacar duas coisas fundamentais. O pastor e nada me faltará. Primeiro, quem escreve o Salmo 23, quem mais escreveu os livros, né, ou quem mais se destaca por ter escrito mais salmos foi Davi. O salmista que mais registrou os salmos foi Davi. Então preste bem atenção. Davi começa usando uma linguagem que ele sabia muito bem o que significava. Ele vai dizer, o Senhor é o meu pastor. Ele está usando uma linguagem que ele sabia muito bem o significado dela. Por quê? Porque Davi, antes de ser rei, ele era pastor. Davi, antes de ser rei, ele era pastor. Então quem está recitando o Salmo é um pastor. Agora, rei, monarca, sacerdote, Davi sabe o que ele está dizendo. Então ele usa de uma linguagem expressiva, de prática que ele tinha, para expressar o Salmo 23. Do Salmo 23, do versículo 1 até o versículo de número 6, todo ele está ligado em cima de uma prática que Davi conhecia muito bem, ser pastor. Aí, ele vai discorrer, o Senhor, ele está dizendo, o Senhor, ele é pastor, mas ele está dizendo, o Senhor, aí sim,
o Senhor, Yahvé, ele está dizendo, é o meu pastor e nada me faltará. Aqui tem um risco muito grande. Faltará para muitas pessoas está se referindo ao quê? A só provisões de Deus. Provisões no sentido de necessidade, de repente, de suprimentos, de não passar fome, de não ter dificuldades, de ver as provisões necessárias chegarem facilmente. Se você não ativa que Davi tinha como pastor, por quê? O nada me faltará não significa que Davi está isentando as dificuldades. Por isso ele está dizendo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E nada. Claro que as dificuldades viriam, os problemas, as aflições viriam, as perseguições viriam. Ele teria que lutar contra leões, ele teria que lutar contra os bichos que vieram pela qual ele tomava conta. Então quando Davi diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele está falando, não vai faltar nem dificuldade para mim. O fato de estarmos na presença do Senhor não significa que estamos isentos das dificuldades. Então ele começa usando a linguagem de pastor, porque ele era pastor, para expressar todo o restante. Porque mais uma vez eu repito, se você perder a noção de que ele está usando a linguagem de prática de um pastor, você não consegue compreender na íntegra o que esse salmo diz. Então ele diz, o Senhor é meu pastor. Ele sabe assim, eu sei qual é a função de um pastor. E aqui ele está usando a função de pastor, não é pastor de gente. Ele está usando a função de um pastor, de um homem que cuida de um rebanho. Aí ele diz, e nada me faltará. Ele tem, não vai faltar provisão, né, daquilo que ele necessitava, mas ele também está dizendo, não vai faltar. Ele expressa isso porque como rei, Davi passou muitas perseguições, os inimigos se levantaram muito contra Davi. E em alguns salmos você vai ver Davi expressando a dor da sua alma, dizendo, Senhor, até quando? Até quando, Senhor, os meus inimigos vão se levantar, vão caçoar de mim, vão me zoar? A sensação, em alguns salmos você vai ver que Davi vai dizer o seguinte, eu estou quase sendo morto por esses caras. Aí ele diz, Senhor, até quando o Senhor não vai fazer juízo nesses camaradas? Até quando o Senhor quando vai se levantar para matar esses camaradas que estão tentando me afligir? Então entenda isso, ele está usando a linguagem de expressão, de prática de um pastor para expressar o Salmo 23. Então quando você diz nada me faltará, pode ter certeza, você também está tendo convicção de que também não vai faltar perseguição. Por isso que nós ensinamos de diferença entre tribulação e provação. Você está entendendo? Então na perspectiva de um pastor, vamos continuar caminhando no Salmo 23. Eu vou pincelar só algumas coisas que eu acredito que são fundamentais. Aí no verso 2 ele diz o seguinte, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me junto das águas de descanso. Aí é mole, né? Isso aí é fácil. Qual o pastor que tendo cuidado, e Davi sabia muito bem disso, por quê? Porque Davi tinha um capricho violento com as ovelhas que eram de seu pai. Então Davi cumpria muito bem a função que o seu pai havia delegado a ele. Veio o urso para matar, veio o leão para matar, e Davi matou todos eles. Por quê? Porque ele tinha um compromisso de fazer com que as ovelhas pudessem estar tranquilas nos pastos. As perseguições vinham contra as ovelhas, animais vinham para matar ovelhas, mas Davi, que era o pastor delas, liberava provisão de cuidado. Olha bem, ele está dizendo, né, ele me faz repousar em pastos verdejantes. O desejo de Deus é nos colocar num ambiente onde, mesmo que não venha faltar nada, inclusive perseguições, dificuldades, ele ainda vai nos colocar, o desejo de Deus é nos colocar em um pasto, que nós possamos entender, eu tenho um pastor, eu tenho um Senhor que tem lutado, militado, para me deixar num lugar de tranquilidade. Aí, até aí tranquilo. Aí ele diz, 23:3. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Né? Não vou entrar aqui muito a fundo nisso, porque eu tenho outro propósito aqui.
Verso 4 diz, ainda que eu ande. Aí você precisa destacar algumas coisas. Ó, ele não está dizendo que o Senhor é meu pastor. Se a gente for para o conceito de que tudo será bonança, a gente quebra o princípio do verso número 4. Ué, mas peraí, se o Senhor é meu pastor e nada me faltará, só pelo conceito de que não vai ter dias difíceis, por que Davi vai usar o verso 4? Aí que eu ande pelo vale da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Aí, querido, aí ele vai usar uma expressão violenta aqui. Ele diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Aí ele completa o verso 4 dizendo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Segura aí para você ver. Você tá com caneta aí? Anota o que eu vou te falar aqui, anota aí. Ainda que eu ande pela sombra da morte. Quando é que uma ovelha, na concepção de um pastor, anda pelo vale da sombra da morte? Quando, porventura, principalmente, ela deseja andar desgarrada do rebanho. Existe uma prática em Israel, isso é muito visto, né, na Palestina, Israel. Os pastores, literalmente, os pastores de ovelhas, literalmente, um homem que cuida de animal. Os pastores de ovelha têm uma prática lá fundamental. No meio do rebanho, é praticamente impossível, vou repetir, é praticamente impossível que todas as ovelhas consigam se manter junto do rebanho, ou seja, consigam se manter juntas. Então vou repetir, lá na Palestina, Israel, né, os pastores de ovelhas que cuidam de ovelhas, os bichos, os animais, sabem que é praticamente impossível todas as ovelhas manter-se juntas no rebanho. Aí vem o conceito de que Jesus vai dizer lá no Novo Testamento, de que qual é o pastor que quando tendo 100 ovelhas, quando uma se perde, ele não deixa elas aonde? 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 Não é no aprisco não, é no deserto. O texto lá diz que é no deserto. Ele deixa as 99 no deserto e vai à procura daquela que se desgarrou. Sabe por que Jesus está dizendo isso? Porque ele está usando uma linguagem do conceito palestino e judaico. Os pastores sabiam que, né, as ovelhas, praticamente todas elas, seria impossível elas estarem juntas, sempre no rebanho. Sempre tem uma que quer fazer umas doideiradas. Aí, se a ovelha, vamos supor, a ovelha Dolly, vamos colocar o nome doido aí, fictício. Se a ovelha Dolly sai pela primeira vez do meio do rebanho, o pastor deixa, isso é prática palestina e judaica. O pastor de ovelhas deixa as ovelhas aqui no deserto e ele vai atrás daquela ovelha que se desgarrou do rebanho. Aí o que ele faz? Ele pega essa ovelha e traz ela para junto do rebanho. A Dolly vai passar um tempinho, daqui a pouco o pastor se dá conta de que a Dolly saiu de novo do meio do rebanho. Ela se desgarrou do meio do rebanho. Olha que ovelhinha, gente. Que ovelhinha difícil. Ela desgarra do rebanho. Aí isso vai acontecer 3, 4, 5 vezes. Até um determinado momento que o pastor de ovelhas, e Dolly é uma ovelha preciosa. Dolly é uma ovelha que o pastor que é pastor, ele cuida dela, ele se preocupa com ela. A Dolly sai, vamos supor, pela quinta vez. Quando o pastor encontra a Dolly, para ele não perder mais a Dolly, isso é prática judaica e palestina. O que o pastor faz quando a ovelha é de fato ovelha? Ele desloca a mãozinha da ovelha, parece maldade isso, mas é fato. Ele desloca a mãozinha da ovelha e agora ele não deixa mais a ovelha no meio do rebanho. Uma vez o pastor, a ovelha, ele desloca a mãozinha dela e carrega ela onde? Nos seus ombros. É uma forma de expressão de amor do pastor de ovelha lá em... Você sabia disso? Então quando a ovelha muito preciosa, costuma sair muito do rebanho, para ele não perder essa ovelha, para ele não ver essa ovelha ser morta, porque ovelha fora de rebanho, fora do contexto, a comunhão do rebanho, ela vira petisco,
O lobo ataca, o leão ataca, o urso ataca, mas ela é preciosa, ele não quer perder ela. Pode parecer maldade do pastor, mas não é. É uma expressão de amor do pastor. Ele desloca a mãozinha e ele vai carregar a Dolly agora, onde? Nos ombros. Agora, tendo esse conceito, volta aqui comigo. A Dolly sai do rebanho. Diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ele está dizendo, ainda que eu venha me desgarrar do rebanho. Aí ele diz assim, né? Ele vai dizer assim, não temerei porque tu estás comigo. Aí o que ele vai dizer? A tua vara e o teu cajado me consolam. A vara e o teu cajado me consolam. Todo pastor de rebanho, uma das principais finalidades ou uma das principais ferramentas chamada cajado. Esse cajado, ele tem duas expressões. Você já deve ter visto um cajado que ele tem aquela curvinha em cima. Muitos não sabem a finalidade do porquê que o cajado do pastor tem tipo aquela voltinha do ponto de interrogação em cima. Muitas pessoas desconhecem a finalidade. Acho que aquilo ali é só por uma questão de estética. Para dizer que... Não. Aquela cajado que está na mão do pastor, porque ele tem que estar na mão do pastor, ela tem uma finalidade. Então quando ele diz assim, não temerei mal algum porque tu estás comigo, porque a tua vara e o teu cajado me consola. Escute isso, o cajado, que tem a curvinha, ele serve de resgate. Então, quando a ovelha saía do meio do rebanho, ela caía, por exemplo, num aprisco, numa pirambeira, de difícil acesso, o pastor que ama essa ovelha, ele pega esse cajado, ele vai resgatar a ovelha. Ô, Bíblia. Ele enfia a curva do cajado entre o braço e o pescoço da ovelha e ele resgata a ovelha. Ele está dizendo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu sei, o Senhor vai me resgatar. Ele está dizendo, ainda que eu caia em apriscos, ainda que eu caia em lugares perigosos, o Senhor é o meu pastor. O Senhor me resgata. Pois é. Só que ele diz que também tem vara. Escute isso aqui. Quando o cajado tinha curva, usava o cajado como resgate e usava o cajado também como disciplina. Aí ele usa o conceito de vara. Por quê? A Dolly no início, não deixar ela se desgarrar do rebanho, o pastor com todo amor pegava a vara e dava as lambadinhas na ovelha e batia nela para ela voltar aonde? Para voltar onde? Para o meio do rebanho. Ele está dizendo que vai faltar resgate, a disciplina. Por isso que ele diz lá, o Senhor é meu pastor e... Tá pegando agora? Você falou que conhece o Salmo 23, então eu só estou reforçando que você já conhece. Assim, a tua vara e o teu cajado me consolam. Todas as vezes que eu me desgarrar do rebanho, se necessário for, o Senhor que é o meu pastor, o Senhor vai me dizer. O curioso é que no Novo Testamento também vai ser narrado, se não me falha a memória agora, já estou com 41 anos de idade, só Jesus na minha vida, então, lá no Novo Testamento diz que Deus ama, Deus disciplina todos quanto ama, e disciplina é vara, disciplina é apontamento de vara. Provérbios diz, o pai filho, disciplinar o filho com vara. Então, quando o salmista diz, a tua vara e teu cajado, que eu ande pelo vale, quando o Senhor, que é o meu pastor, me achar, o Senhor rebanho com vara, com disciplina, com direção, apontamento de direção. O Senhor vai me porque não vai me faltar resgate. Por quê? Porque eu aqui no cajado, embaixo dele, geralmente tinha uma ponta de uma lança, uma ponta de uma... Porque se atacar a ovelha, né? Esse predador que viesse tentar atingir uma ovelha, o pastor geralmente só com a força, com a força do seu braço, ele não conseguiria de repente proteger a ovelha. E o que ele faz? Ele tira um recipiente que tinha embaixo da vara, do cajado,
tira e protege a ovelha contra o predador. Ele está dizendo, a tua vara e o teu cajado, ele está dizendo, não vai faltar resgate. Ele está dizendo, bom, é claro que quando fala de resgate, é bom dizer, rebanho. A segurança é no meio do rebanho, porque o pastor, enquanto você estiver junto do rebanho, o pastor está de olho em você. Quando você desgarra um pouquinho, o pastor te dá disciplina. Mas quando o predador vem, ele é a proteção da sua vida. Ele é a segurança da sua vida. Então, não vai faltar resgate, não vai faltar disciplina, direção e não vai faltar proteção. É o Salmo 23. Ele está usando justamente o conceito de um pastor. Por quê? Para ele é fácil, ele era pastor. Pode não a gente entender isso sem se aprofundar, porque a gente não tem o conhecimento de pastoreio, de um homem que cuida de bicho, de animal. É claro que ele usa a aplicação de um Deus que vai usar. Ele está usando o mesmo conceito de um Deus que vai cuidar dele como se fosse, e de fato é a ovelha. Jesus, quando ele está conversando com Pedro e levantando a autoestima de Pedro, porque Pedro está derrubado. Uns dias antes, Pedro está conversando com Jesus, ele acaba de confessar que Jesus era o Filho de Deus. Aí Jesus diz, verdade, Pedro, não foi vós que te disseste isso, mas foi o céu, o meu Pai, que eu sou o Messias, que eu sou Filho de Deus. Um tempinho passa, Jesus diz, olha, eu vou ser perseguido, vou ser entregue de homens. Pedro abre a boca e joga a conversa fora. Claro que por uma influência maligna. Ele diz assim, de maneira nenhuma, Senhor. Ninguém vai botar a mão no Senhor, não. Se alguém tentar botar a mão no Senhor, vai ter que resolver comigo. Aí Jesus, Satanás, não vai servir para mim de pedra. Ah, que doideira. Jesus diz para Pedro, Pedro, ainda essa noite você me negará 3 vezes antes que o galo cante. Antes que o galo cante, você vai me negar. Acontece. O galo canta, Jesus olha para Pedro e o olhar de Jesus. Já vi neguinho pregando sobre o texto. E alguns dizem assim, o olhar de Jesus não foi isso não, querido. Preste bem atenção nisso. Jesus preveniu Pedro. Jesus deu orientação. Falou, Pedro, vai acontecer. Preste atenção, Pedro, vai acontecer. Você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Quando Jesus olha de misericórdia. O olhar de Jesus é de compaixão para Pedro. Pedro sai e chora desesperadamente. Jesus morre, ressuscita, e Pedro está dando a origem antiga dele. Ele está arrasado, ele está detonado. Jesus aparece na beira da praia para você ver como é que é esse pastor que a gente está na presença dele. Jesus chama Pedro para perto. Eles vão caminhar na praia. Caminhando na praia, Jesus diz assim, as minhas ovelhas. Jesus vai dizer, apacenta as minhas ovelhas. Então, usando uma expressão que eles não sabem o que significava. Então, vara e cajado não faltam. Aí, olha bem, prepara a mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Ele diz aqui, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aqui tem algo fantástico. Quando ele diz assim, unges a minha cabeça com óleo, é uma prática na Palestina e Israel. Existe uma mosca que ela, uma vez pousando sobre a ovelha, e ela geralmente faz isso na cabeça da ovelha, ela lança um ovo, ela vem descendo pela cabeça e ela lança um ovinho dentro do nariz, conseguindo lançar um ovo, né? Vai se tornar uma verme. E essa verme vai comprometer a sanidade mental dessa ovelha. Então, a ovelha vem, a mosca solta o ovo, vira uma larva dentro da cabeça da ovelha e loucura na ovelha. A ovelha fica tão desesperada que ela começa a bater a cabeça na pedra. Ela chega à morte, ela é levada à loucura, né, pela dor, pela fadiga. Só tem uma maneira
a capacidade mental da ovelha. Eles pegam um óleo e eles vão ungir a cabeça da ovelha, encharcar a cabeça da ovelha com óleo. Por quê? Porque quando a mosca vem para pousar na cabeça da ovelha, o que acontece? Encharcada de óleo, a mosca não consegue pousar. E ela protege, o óleo protege a sanidade mental. Gente, Davi está dizendo, o Senhor é meu pastor, ele vai ungir minha cabeça com óleo. É tipo assim, ele vai proteger a minha sanidade mental. Pressão, quando você se munir das armaduras de guerra, ele diz, usai e colocai o capacete da salvação. Por que capacete? Para proteger a sanidade mental sua. Proteger o seu raciocínio. Para que você não seja levado à loucura. E esse é o tempo que nós precisamos ter, Senhor, unge a nossa cabeça com óleo. É tanta coisa triste acontecendo. Aí nós precisamos dizer, Senhor, nós precisamos, hoje a gente veste o capacete da Paulo, porque Paulo usa uma expressão de guerrilheiro, de guerra, porque ele era guerreiro, ele entendia de guerra. Assim como Davi entendia de pasto, de ovelha, Paulo entendia de guerra. Então eles usam a expressão de costumes, de prática que eles tinham. Mas Davi usa a questão, unge o meu cálice transborda. Ele está falando de sanidade, de saúde. Né? Então, queridos, em nome de Jesus, eu quero nessa manhã dizer para você que o óleo do Senhor está travando, gente, pelo amor de Deus. Se estiver travando aí, vocês me avisam, pelo amor de Deus. Parece que está tudo certo aqui para mim. Pelo menos parece aqui para mim. Está tudo certo aqui para mim. Então preste bem atenção. Ele está dizendo, unge a minha cabeça com óleo. Está dizendo, protege a minha mente, Senhor. Me seguirão. O pastor libera as ovelhas à frente. Geralmente um vai à frente e geralmente um vai atrás. A Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor. Se você digitar na internet aí, pastor chamando ovelha, você fica impressionado. Impressionado você fica. Por quê? Porque na verdade o pastor chama. Deixa eu ver se eu resolvi aqui o negócio, gente. Tá funcionando aí, gente? Aqui tá bom, aí tá bom. Tá chegando direitinho. A Neia falou que tá travando. Deixa eu ver mais alguém aqui. A irmã Francislane falou também que tá travando. Eu já tô quase concluindo. Já tô no final já do salmo. Se tiver tudo certinho, dá um ok pra mim aí. Só dá um tininozinho pra mim poder saber que tá tudo ok aí, gente. Eu já tô terminando. Aí ele diz o seguinte, bondade e misericórdia me seguirão. Ele está dizendo o seguinte, eu vou caminhar. E a bondade e misericórdia do Senhor, eles vão me alcançar. Você anda e a misericórdia do Senhor, ela te alcança. Ela vem atrás de você. Ela consegue encontrar você. Ela vai de encontro a você. A ovelha vai na frente, acompanhando justamente a direção que o pastor que tem o cajado, né? Tá travado, gente? Mais alguém aí tá travado? Me dá um ok aí, pelo amor de Deus. Mais alguém aí tá travado? Se tiver travado, me avisa, porque a internet aqui tá funcionando. Eu até fiquei próximo aqui hoje do distribuidor. Mais alguém, se estiver chegando aí, gente, dá um ok pra mim, por favor. Tá travando, Lorena? Tá travando? Segura aí que eu vou só mudar de... Vou mudar aqui. Não. Agora eu já não entendi. Então, uns estão dizendo que não está travando, uns estão dizendo que está travando. Trave e volta. Trave e volta logo. Só Jesus na minha vida, hein? Tá chegando aí, gente? Me dá o tinino aí. Só faz o joinha assim. Eu já tô quase terminando. Só Jesus. É batalha. Então, preste bem atenção para nós encerrarmos. Aí ele vai dizer assim, certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Aí ele diz assim, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Sabe o que ele está dizendo? E habitaremos no aprisco que o Senhor tem preparado para a gente todos os dias da nossa vida.
A pergunta que eu te faço é: você verdadeiramente conhece? Você verdadeiramente... Agora tá ok? Vocês deu para pegar, mas deu para vocês pegar aí o finalzinho? Quando eu falei justamente de ungir a cabeça com óleo, de proteção. Melhorou aí, Nabim? Show! Engraçado que trava quando você está explicando a palavra e quando não está. É só Jesus, minha filha. É batalha. Eu tô aqui perto do aparelho do Wi-Fi, já para poder não ter problema de travar, de ficar, né, com esse problema. Mas eu quero encerrar essa reflexão nessa manhã, perguntando de novo para você: você verdadeiramente conhecia o Salmo 23? Ou você só conhecia o Salmo 23 do verso 1? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você conhece todo o conceito do Salmo 23? Você conhece a expressão de Paulo dizendo: Ele é o nosso pastor? O pastor que libera cuidado com o cajado. Quando o predador vem para matar a gente, ele pega a sua vara, que tem uma lança na ponta, e mata o predador. Você conhece o Senhor que é pastor, que te resgata quando você, por um momento, decide querer desfrutar de outros pastos. Você conhece o pastor que te disciplina por te amar, porque a Bíblia diz que ele disciplina a todos quanto ama. Você conhece o pastor que derrama o óleo e o óleo aponta para o Espírito Santo? O Espírito Santo hoje ele vem sobre a nossa vida. A presença do Espírito Santo também é representada pela figura do óleo, pelo elemento do óleo. Óleo significa unção, óleo significa a presença do Espírito Santo. Então preste bem atenção. O Espírito Santo de Deus vem sobre a minha vida, sobre a sua vida. E ele vem nos ungir para que, de fato, a nossa saúde mental nesse tempo tão difícil seja sarado, seja cuidado, seja protegido. Com certeza, o salmista diz: preparas uma mesa perante mim, para na presença dos meus inimigos. Ele está dizendo: porque o Senhor é meu pastor e eu sei que o Senhor vai me levar para um aprisco seguro. Ele está dizendo: eu sei que o Senhor tem uma casa, eu sei que o Senhor tem um local preparado para mim, porque eu sou a tua ovelha. Existe algo aqui rico também. Porque, na verdade, o conceito de Davi é de ovelha para pastor e não de bode para pastor. Bode é uma coisa, ovelha é outra. A linguagem de Davi é de um pastor que cuida de ovelha. Ainda que a ovelha venha se desgarrar, como eu disse, por um tempo do rebanho, se necessário for, para você entender o amor que esse pastor tem por você, ele permite sua mãozinha deslocar, porque ele quer te carregar nos seus ombros. Davi sabia essa expressão. Ele era pastor de ovelhas. Quando ele amava muito uma ovelha, ele com certeza, botava ela onde? O que para você pode parecer dor, para Deus pode ser expressão de amor. Porque o amor de Deus é inquestionável. Você já imaginou um Deus que te ama tanto, que vendo a gente se desgarrar desse mundo que a gente vive, ele decidiu enviar o sumo pastor. Ele decidiu enviar o seu filho para morrer por mim, para resgatar as ovelhas perdidas. Ele disse: eu vim para as do meu pai, e as do meu pai não me deram atenção. Ele disse: o Filho de Deus veio para salvar e resgatar o que se havia perdido. A linguagem de pastor para ovelhas. Todas as vezes que o inimigo se levanta contra a minha vida e a sua, ele tem nas suas mãos a provisão de escape para as nossas vidas. O Espírito Santo sobre nós, todas as vezes que o inimigo se levanta contra a sua vida, ele vê o Espírito Santo em você. É uma forma de Deus dizer: não toca, porque as ovelhas são minhas, elas têm pastor. Você conhecia verdadeiramente o Salmo 23? Eu comecei perguntando: você conhece o Salmo 23 ou você só conhecia o Salmo 1?
Ou você só conhecia, melhor dizendo, o versículo 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se você agora está conhecendo o Salmo 1, o Salmo 23 na íntegra, digita aí, agora eu estou conhecendo o Salmo 23. Por que eu estou fazendo isso? Para você entender como que mesmo linguagens tão simples têm aplicações poderosas. A Bíblia, ela tem mensagem muitas vezes simples, mas as colocações e as expressões de práticas dela são poderosas. Agora eu conheço o Salmo 23. Eu quero orar por você, querido. Eu quero profetizar que você vai ter um fim de semana poderoso porque você tem pastor. O pastor terreno pode falhar, mas o sumo pastor não falha nunca. O pastor terreno pode até perder uma ovelha da vista, ele vai sentir falta dela depois, ele vai atrás dela, mas o sumo pastor não perde a visão de você. Jesus, o sumo pastor, não perde a visão de você. Ele te ama e, se necessário for, ele te carrega nos seus ombros. Vamos orar. Você está comigo aí? Diga um amém aí, digite um amém. Eu já estou preocupado, com medo de repente estar travado aí, ó, a live. Agora conhecemos o Salmo 23. Agora eu estou conhecendo o Salmo 23. Glória a Deus. Que bom que você está conhecendo o Salmo 23 agora. Muda a perspectiva, não muda, gente? Muda a perspectiva ou não muda? Muda sim. Pelo menos mudou a minha. Estou sendo sincero, mudou a minha. A Bíblia tem linguagem simples, mas com aplicações poderosas. Porque o nosso Deus, o nosso pastor, ele é poderoso. Se é poderoso. Vamos orar, queridos. Em nome de Jesus, vamos orar. Se você tem algum pedido de oração também aí, além de você dizer, eu agora conheço o Salmo 23. E se você tem um pedido de oração, coloque aí para a gente poder estar orando. Parou de travar, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos orar, queridos. Em nome de Jesus. É desse jeito, né? O amor dele é incondicional. Todas as vezes que a gente se sentir como uma ovelha fora do rebanho, diga, o Senhor é meu pastor. E o Senhor me prometeu que nada me faltará. A disciplina é importante porque te conduz à direção. O resgate é importante, a proteção é importante, mas também não pode faltar o óleo sobre a nossa cabeça. Não pode faltar o óleo da presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Porque é Ele que nos conduz ao meio do rebanho. A ovelha ouve a voz do seu pastor. Eu vi um vídeo, achei fascinante. Algumas pessoas chamam as ovelhas. O cara ensinou como que ele chamava as ovelhas. As pessoas tentavam chamar as ovelhas que ele cuidava. Da mesma maneira que ele ensinou. As ovelhas não vieram. As ovelhas não tiveram reação nenhuma. Agora, ele começa a chamar as ovelhas. Em pouco tempo, as ovelhas vêm correndo e elas se aglomeram ao redor do pastor. Ah, meu Deus. Jesus disse assim, as minhas ovelhas discernem a voz do pastor. Nós sabemos discernir a voz de Jesus, porque só Ele tem vara e cajado. Só Ele tem óleo sobre a nossa cabeça. Só Ele tem um lugar, uma morada de proteção garantida para mim e para você. Vamos orar? Pedido de oração. A nossa irmã Francilene está pedindo para nós orarmos, né? Para que Deus possa estar abrindo uma porta de emprego para ela e para o esposo. Então nós vamos orar aí pela vida da irmã Francilene, né? Você vai poder estar orando aí para Deus abrir uma porta de emprego para ela e para o marido dela. Esse momento é um momento muito difícil. Mas o nosso Deus é o Deus que abre portas e ninguém fecha.
Existe um conceito na Bíblia que Deus abre portas e ninguém fecha. Mas você precisa entender também esse texto na aplicação. Quem sabe a gente, né, a gente não ensina aí, né? Pro tempo futuro aí, né? Ok, Nabinho, que venha tribulação, que venha provação, mas Ele está conosco, com certeza. Vem, mas Ele está conosco. Porque o pastor, o sumo pastor, Ele sempre estará com as ovelhas. Vamos orar? Jesus, eu quero nessa manhã te agradecer pelo privilégio que temos de mais uma vez estudarmos a Tua Palavra, refletirmos sobre a Tua Palavra. O que para muitos passou a ser o Salmo 23, uma expressão tão simples. Mas na verdade agora nessa manhã eu tenho certeza que estamos aprendendo mais sobre, meu Pai, a palavra poderosa que o Salmo 23, escrito pelo rei Davi, tem a nos expressar e aplicar nas nossas vidas. Pai querido, eu quero orar pela vida da irmã Francislane, pelo pedido de oração dela, e o pedido é, Senhor, abra as portas para ela e para o marido, para um emprego, Senhor. É um tempo, Pai, de crise, mas nós não estamos presos à crise, nós estamos presos em Cristo. E Cristo é o nosso sumo pastor. Cristo é aquele que libera o cuidado, que libera a provisão, que libera, meu Pai, a proteção, que libera, meu Pai, o resgate. E é aquele que unge a nossa cabeça com óleo. Portanto, Senhor, em nome de Jesus, eu oro sobre a vida de cada irmã, que a Francislane receba, Deus, essa vitória. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que o Senhor possa estar fortalecendo essa mulher e que ela e o marido recebam essa vitória do Senhor da parte do Senhor, Senhor. Pai querido, eu quero em nome de Jesus orar pelo pedido da Neia, Senhor. Eu quero pedir, Pai, porque ela está pedindo aqui para que nós venhamos orar, porque a neta de um amigo dela foi estuprada. Senhor, essa é uma realidade também no Brasil. Quantas crianças sendo estupradas nessa nação, quantas crianças sendo violentadas, tantas crianças perdendo a sua inocência, Senhor. Tantas crianças sendo traumatizadas por uma violência, meu Pai, inescrupulosa. Portanto, Pai, em nome de Jesus, abençoe a vida dessa criança. Pai, fortaleça esse avô. Em nome de Jesus, fortaleça esse avô, fortaleça esse pai. Eu não sei se foi o pai, tomara que não seja o pai que tenha cometido isso. Mas Deus, em nome de Jesus, cuida dessa criança, cuida dessa menina, Senhor. E Pai, em nome de Jesus, vá de conta agora. Eu não conheço essa menina, mas eu tenho certeza que o Senhor já sabe quem é. E nós agora pedimos, Senhor, tenha misericórdia dessa menina. Eu oro, Pai, para que nessa manhã o Senhor cuide poderosamente, Senhor, dessa criança. Eu oro por cada irmão, Senhor, que está nessa live nessa manhã, por aqueles que vão assistir essa live. Que o Senhor seja o pastor, cujo tenho convicção de que nada faltará. Obrigado porque o teu amor nos disciplina. Obrigado porque o teu amor nos protege. Obrigado porque o teu amor nos resgata. Obrigado porque o teu amor, Senhor, faz com que nós venhamos ser protegidos pela presença do Espírito Santo que habita em nós. Ó Pai, em nome de Jesus, que nós tenhamos um final de semana poderoso, abençoado pelo Senhor. Aquieta, Senhor, nossa alma, fortalece as nossas vidas, que os nossos pés estejam firmados na rocha que é Jesus. E que esse fim de semana seja um fim de semana poderoso, guardado e abençoado pelo Senhor. Eu abençoo cada vida nessa live. Oramos pelo Brasil. Deus, que essa pandemia seja jogada por terra. Senhor, em nome de Jesus, que esse mal seja cessado, que a economia do Brasil seja sarada, que a corrupção do Brasil caia por terra, em nome de Jesus, que o Senhor revele nesse tempo, meu Pai, aqueles que têm problema de caráter, como foi pregado ontem à noite, Senhor. Ó Senhor, o Senhor cuida de uma mulher samaritana, e o Senhor trata do problema moral, o Senhor trata do problema social, o Senhor trata do problema espiritual daquela mulher, dentro da cidade onde ela habitava. Portanto, o Senhor cuida da moral do Brasil. Cuida, Senhor, do problema sociológico do Brasil. E cuide, Senhor, em nome de Jesus, do problema espiritual da nossa nação. Eu abençoo cada vida nessa manhã. E te peço, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. É a oração que te faço e a faço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Amém? Que Deus abençoe sua vida, que você possa... Foi um parente dela, né? Geralmente é isso, Neia. Foi um parente que estuprou a menina. Geralmente é isso. Só o sangue do cordeiro. Ontem,
Uma mulher entrou em contato comigo, ela disse que o marido está jurando ela de morte. Eu disse, minha filha, cadeia nele. Cadeia nele, leva esse cara para um 90, mete ele na cadeia. Um cara desse não merece estar solto na sociedade, não, e tem que ir para a cadeia mesmo, né? Então, oremos aí pela vida dessa menina aí, para que o avô, o pai, seja fortalecido aí, essa criança, o óleo do Senhor desça sobre a cabeça dessa criança, para que em nome de Jesus não se cumpra na vida dela o que tem acontecido na vida de milhares de crianças, que é uma mente totalmente atingida por essa violência que marca. Olha, beijo no coração de vocês, até terça-feira, que o Senhor te abençoe nesse feriado, que o Senhor te abençoe nesse fim de semana e que a presença desse sumo pastor esteja sempre nas nossas vidas. Te amo, obrigado pelo carinho de vocês por estar aqui de manhã e que Deus os abençoe poderosamente.